Bom dia, web espectadores! Eu sou Drica Costa e estamos começando mais um Itajubá Entrevistas. Hoje, 10 de setembro, uma quarta-feira gostosa de sol. Quarta mesmo? Tô certa. Uma quarta-feira de sol gostosa. Terça. Ah, então peraí, deixa eu corrigir. Uma terça de sol. Hoje nós estamos num dia muito importante, que é o dia 10 de setembro, onde é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Um tema que tem que ganhar espaço e que pouco a pouco isso está acontecendo. Aqui na Unifei, né, nós saímos dos estúdios da TV Itajubá para vir aqui para a Unifei por um motivo muito bacana, que daqui a pouco a Flávia Ludovico vai falar pra gente, né, amiga? Isso. A psicóloga Flávia Ludovico, né, que está aqui por dentro das festividades, das ações, né, que está acontecendo aqui na Unifei em prol ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aqui do meu lado eu tenho a psicóloga Fabiana Seni. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, meu bem. Bom, a Fabiana vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre esse tema que está deixando de ser um tabu, né? Acho que muitos anos a gente vem velando, né? E isso acontece, na verdade, com mais frequência do que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas é uma realidade, né? Então a gente tem que tratar. A Fabiana vai falar um pouquinho pra gente, né? Eu vou chegar aqui mais pertinho aqui pra gente ficar mais perto, né? E aí, Fabiana, como que a gente trata esse tema assim que é tão delicado? Bom, como a gente trata, primeiro a gente precisa pensar que precisamos conversar mais sobre o assunto, né? Como você mesmo disse, Drica, ainda existem muitos tabus para se falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio e tudo que envolve esse tema. Né? Lá atrás, esse tema começou a se tornar um tabu muito grande, principalmente por crenças religiosas que geralmente condenam a morte por suicídio. Então, parou-se de se falar sobre isso. Mas a gente também tem que pensar no que leva as pessoas a cometer o suicídio. Ah, sim. Então, vamos lá. Eu acho que assim, até pelo luto que isso causa, né, e o assombro que causa um suicídio, as pessoas também preferem não falar mais sobre aquilo, né? E o julgamento também, né? Fica a família, fica o ente querido aqui e tem aquele julgamento, né? As pessoas olham e falam, poxa, mas isso a gente ouve muito. Tinha tudo, nossa, a vida de tal pessoa era maravilhosa, né? Por que foi fazer isso? Então, tem as causas. Sim, existe muito julgamento, é muito fácil julgar e apontar, mas ninguém sabe o que o outro está vivendo. Inúmeras são as causas, nunca é uma única causa que leva a pessoa a cometer o ato do suicídio. O que nós podemos pensar e que é muito evidenciado é que a maioria dos casos eles são planejados, né? E uma vez que eles são planejados, eles são evitáveis. Existem, então, formas de se prevenir isso. Uma delas é tratando da saúde mental, prevenir sofrimento mental. Muitos dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais já pré-existentes, como depressão, como ansiedade, né, entre outros transtornos. Então, se a gente trata isso, evita esses outros sofrimentos mentais, automaticamente a gente está prevenindo o suicídio. E hoje em dia eu acho que até porque aumentou o caso de suicídio. No Brasil ele tem aumentado, né? Saiu uma pesquisa no ano passado que foi feita até o ano de 2016 e a gente observou que houve um crescente de 24% de suicídio, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. Muito expressivo. Enquanto no resto do mundo houve uma diminuição desses casos em 17%. No Brasil é um crescente, infelizmente. A gente pode atribuir, né, esse aumento? A gente pode atribuir a vários fatores, né? Entre eles, a desigualdade social, a falta de políticas públicas de prevenções de transtornos mentais, sofrimento mental,
Há uma questão cultural também dessa globalização, do capitalismo, em que a gente sofre muito com essa necessidade do imediatismo, de consumo, de influências das redes sociais e internet, no sentido de que a gente tem que ser perfeito, parecer perfeito. Então são muitas cobranças, né? Principalmente nesses países em desenvolvimento, né? Então a gente tem um crescente de suicídio em países com um PIB, né? Que é o percentual, né? Em crescente. Porém também há uma percepção de que a gente tem um maior número de suicídios em países e cidades com médio e baixa renda. Então a gente vê que o que precisa é desenvolver melhor as políticas públicas para prevenir o suicídio. Você disse uma coisa que me chamou muita atenção, que acho que na maioria dos casos o suicídio não é uma coisa assim instantânea. Ele é evitável, né? Ele é prevenível, vamos pensar assim. A cada caso, a gente tem um outro dado que chama muita atenção, é que a cada 45 minutos uma pessoa morre no Brasil por suicídio, né? E cada pessoa que comete o suicídio teve, em média, 3 tentativas anteriores. Ou seja, foram 3 tentativas sem sucesso. Então, e que as pessoas vão dando sinais. Mas que sinais são esses? Às vezes são sinais muito sutis, como uma fala de eu estou cansado de viver, eu cansei, eu desisti, eu não vejo mais sentido na vida, né? São coisas que às vezes são sutis e que as pessoas não valorizam. E aí um tabu, né, que se tem e que favorece para não se pensar sobre isso é pensar que quem fala que vai se matar, não se mata. Né? Isso a gente ouve demais. A gente ouve muito essa coisa, se quisesse mesmo, teria. Então essas tentativas que você fala até conseguir, né? A gente ouve muito isso. Se ele quisesse realmente fazer isso, ele tinha feito da primeira, né? A gente ouve isso. Então isso também não é, como eu posso dizer, isso acaba sendo até é a falta da prevenção mesmo. Acaba que é a falta da prevenção, é a falta da informação. Por isso que esses canais, né, de comunicação com a população, eventos como esse que está acontecendo aqui na Unifei, entre outros, são muito importantes para que a gente possa falar abertamente sobre isso, falar que as pessoas, sim, elas sofrem, né, elas precisam de ajuda e que elas podem buscar ajudas em diferentes locais, né, em diferentes centros de saúde, profissionais, com lideranças religiosas, enfim. Tudo isso mostra para a gente que a gente precisa ter mais acesso, né, à população que sofre e abrir mesmo o diálogo para que isso seja possível de ser prevenido. Porque não adianta a gente querer prevenir sem estar disponível para ouvir aquele que quer sofrer. Fica difícil. Por exemplo, nós temos o suicida em potencial, né? Que é aquele que fala, né? Que é aquele que, como você mesmo disse, que diz, eu estou cansado de viver, dá sinais. E nós temos também os que não dão sinais, ou que pelo menos não dão sinais tão aparentes. Sim, temos pessoas que cometem o suicídio num ato impulsivo, né? Que de repente num pensamento de morte ele tem uma ação e aquela ação leva à morte, né? E tem aquelas pessoas que elas não dão tantos sinais. Mas, como por exemplo, elas se isolam, diminuem a comunicação, mas isso já é um sinal também. É um sinal verbal, né? Mas sim, muda, a mudança de comportamento. Sim, a mudança de comportamento, a pessoa vai se fechando, mas tem aquelas pessoas, porque e aí é onde eu falo, tem muito estigma ainda, muito tabu, no sentido de que as pessoas pensam que quem está com depressão, por exemplo, é só quem está deitado na cama chorando o tempo todo. Sim. E a gente tem os estereótipos, a gente imagina, mas não é isso. Não é isso, né? Então um exemplo disso é aquele comediante, né?
né? O Whindersson Nunes. Ele é um comediante, ele fez muito sucesso, muita fama, e ele está com depressão, sofrendo, né? Ah, mas ele faz os outros rir, ele ri, mas isso significa que ele não estava sofrendo? Não, está sofrendo, né? Então isso tem que ser olhado. Um outro dado importante que eu acho que é só para a gente elencar, da importância de se olhar, né, para cada sujeito com a sua necessidade, é que, assim, no Brasil, a gente tem o maior índice de suicídio entre homens, né, mas a maior tentativa é entre mulheres, né, a diferença é o método, os homens utilizam métodos mais letais que as mulheres. E um outro dado muito importante que a gente tem que olhar para a singularidade de cada comunidade, de cada sociedade que a gente vive, é que o maior índice de suicídio do nosso país é entre índios, né? E isso não é falado, isso não é revelado e muito menos desenvolvido políticas públicas específicas para essa população, né? Então, eu acho que assim, cada cidadão ele pode contribuir para a prevenção do suicídio, mas isso também é de fundamental importância para que se priorizem políticas públicas para tratar desse assunto. Hoje em dia, quem é o órgão? Tem um órgão específico que se trata desse assunto? Olha, quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em vida, saúde, né? Não existe um órgão específico. A gente tem aí, tem que pensar nos direitos humanos, que é um direito básico, que é o direito à vida, né? A gente tem que só um setor ser responsável, a gente vai deixar de lado, mas isso é muito preconizado dentro da saúde mental, então dentro da política de saúde, mas não só de saúde, como de assistência social, porque a gente já viu, como eu falei, pessoas que vivem em situação de grande desigualdade social, de extrema pobreza, que sofrem violência. Essas são condições que são fatores de risco para o suicídio. Então, a gente tem que olhar para todos esses aspectos: moradia, segurança, condições de violência também, né? Porque isso é um fator grande, isolamento social. Então, são vários fatores, não dá para olhar só para um ponto. Ah, isso é um problema de saúde, ou isso é um problema de habitação, ou isso é um problema de assistência social. É um conjunto, até porque o ser humano ele é um conjunto de diferentes aspectos. Então, isso tem que ser evidenciado. Sim. Você disse que também os jovens são muito atingidos por isso, né? Então, vamos taxar um pouquinho, até para os pais que estão assistindo a gente, né? Ou não só para os pais, para os responsáveis também, de jovens hoje em dia, porque eu acho que junta muito o trabalho, que hoje em dia, como a gente está vendo essa correria do dia a dia, cada hora a gente tem menos tempo, de repente, para a família, menos tempo para estar prestando atenção, porque nós estamos mergulhados no trabalho, né? E quando nós estamos mergulhados no trabalho, a gente quer descansar, né? E às vezes a gente acaba sendo relapso com algumas coisas, né? Que são de fundamental importância. Então, os pais, por exemplo, como que os pais hoje em dia eles podem ajudar nessa prevenção? Estar atento aos filhos, né? E atento em diversos sentidos, não só naquele de fiscalização, mas estar disponível para o filho e validar aquilo que o filho faz. E fala, é muito comum a gente ver uma não valorização ou uma não legitimação, né, da fala e do sentir de uma criança, de um adolescente. A gente, principalmente adolescente, a gente vira e fala assim: ah, isso daí é coisa de adolescente, ou isso vai passar, pode ser que passe, pode ser que não passe. Ah, isso daí é frescura, né? Em geral, não se valida tanto o que o adolescente traz de sofrimento, do pensamento dele, do sentimento dele. E
estar atento a isso é uma grande forma de prevenção, porque se você percebe que o seu filho, ele não está bem, que ele teve, por exemplo, uma queda nas notas na escola, que ele está evitando estar em convívio com os colegas, né? Isso tem que ser olhado. Por quê? Por que razões, né? Ele está sofrendo um bullying, o que está acontecendo? Então, estar atento a esses filhos e criar espaços de convívio da própria família é muito importante para que se abra esse canal de comunicação entre pai e filhos. E com isso prevenir. E com isso prevenir o suicídio, né? Você falou uma coisa muito legal, muito importante. Principalmente com a tecnologia hoje em dia, a gente usa a tecnologia meio como babá. Né? Então, assim, ele tá quietinho, se ele entra ali no computador, no celular, no tablet, ele fica quietinho. Aí você consegue fazer as coisas de casa, você consegue... Ou então tem uma famosa frase que é: eu prefiro dentro de casa do que na rua. Aí, às vezes, acho que só porque está dentro de casa não está tudo certo, não cria esses espaços que você disse de diálogo, né? Então, eu acho que esse olhar mais atento, né, do que o filho está fazendo. Ele está no computador? Está, mas o que ele está fazendo nesse computador? Sim, isso é muito importante, até porque com a tecnologia, o acesso a tudo, a internet, ela propaga muitas coisas que não são favoráveis, que são disfuncionais, como, por exemplo, métodos para cometer, né? Então, tem até jogos hoje em dia terríveis, né? E aí precisa se fiscalizar, né? O que está sendo feito? Até porque também muitas horas de internet ou de aplicativos, enfim, também não é saudável, né? Porque aí a gente deixa de ter a relação mesmo com as pessoas, e aí não se torna comportamentos funcionais, saudáveis. Tem a coisa da escola também, que a escola é uma educadora, ok, mas ali a escola é a sociedade do aluno, né? É uma micro-sociedade ali. Então, assim, é onde ele desenvolve, do aluno não, da criança, né? Da criança que é um aluno. E ali ele desenvolve, é ali que ele arruma a primeira namorada, ou que gosta de alguém, ou tem o melhor amigo, ali ele arruma algumas inimizades. Então são os relacionamentos que ele tem fora de casa, extrafamiliar, é a escola, né? Então é o estar atento também dentro da escola. Como você disse, o bullying acontece, às vezes a criança tem a abertura de chegar para o pai e falar: olha, está acontecendo tal coisa, né? E o pai não só ouvir, mas também tratar esse episódio, né? O que está acontecendo? Vou na escola. E às vezes também a criança ou o adolescente nem fala mais, porque às vezes chega e fala para os pais, o pai fala assim: bate nele, né? Faz não sei o que, ele arruma um método e tira o corpo fora, vamos dizer assim, né? E aquele problema não é resolvido e continua na cabecinha, no coração, essa mal resolução, né? Que vira um problemão, né? Vira um problema realmente, que na verdade ele não tem como resolver. Não sem ajuda, né? Sem ajuda. A escola, ela é de fundamental importância nesse processo, porque, como você mesmo diz, né, ela é praticamente a segunda casa da criança, do adolescente. Mas ela não é a casa dele, né? Então, assim, a escola tem a sua responsabilidade em comunicar os pais quando observam uma situação que não está favorável, de repente até buscar recursos para auxiliar esses familiares, mas a responsabilidade aí ela é de todos, né? Da família. Não adianta a família querer delegar isso para a escola, porque a família tem a principal responsabilidade, e todos em conjunto tem a sua parcela de responsabilidade e cooperação nesse processo de prevenção. Eu acho que aí é muito legal a gente ver ações que nem essa dentro da Unifei, né? Porque aí a gente pensa muito na questão estamos falando da escola, mas dentro da universidade isso também é muito presente e precisa ser trabalhado, né? Então, ter eventos como esse na Unifei hoje é de suma importância no processo de prevenção. Alguém que está ouvindo, que se identificou com essa conversa ou conhece outras pessoas, né, que estão passando por isso,
O que fazer? Assim, qual é o primeiro passo que ela tem que tomar? Ela identificou esse problema, falar, eu estou vendo alguma coisa, um possível, né? Não pode, são coisas também que não dá pra gente esperar, né? Se ouviu alguma coisa ali no sentido, eu acho que já não dá para, não é aquela coisinha que vai estragar, quando estragar essa tampinha da caneta eu troco, não é, né? Achou que tem algum problema, já... O ideal é procurar ajuda o quanto antes. Porque Onde que a gente acha essa ajuda? Então, em geral, aqui em Itajubá, falando em Itajubá, o caminho primeiro que a gente sempre orienta é buscar um posto de saúde, que seja do seu bairro, né? Todos os bairros têm esse, que é o PSF nosso dos bairros, né? Então, olha... Se não for o PSF, o ESF, a UBS, todos os bairros eles estão cobertos, digamos assim, que não tenha no mesmo bairro, mas tenha um bairro de referência. Sim. Procurar uma unidade de saúde, né, que vai acolher, que vai avaliar a gravidade do caso ou não e encaminhar ou para uma avaliação psicológica, psiquiátrica, né, se for um caso mais urgente, em que a pessoa flagra alguém no ato, tem que chamar o socorro, pode chamar o SAMU ou, se tiver condições, levar para um pronto atendimento. Mas, em geral, as unidades de saúde do próprio bairro, e caso não tenham muito acesso, pode procurar a assistência social, se for caso de criança e adolescente, o conselho tutelar. Mas a orientação primeira é sempre procurar a unidade de saúde do bairro. E todo mundo conhece, a gente sempre vai, né? Então, assim, é acessível. Inclusive, a gente conhece as agentes, né? Os agentes que estão todo momento na nossa casa também, né? Que a gente pode procurar. Então, assim, tá pertinho, o socorro, a ajuda, né? Tá acessível. E a informação, como você disse, é o fundamental. Sim. É o fundamental para a gente começar um trabalho. Começar o trabalho. Né? Amor, mas não é o fim. Não é o fim, é o começo, como você disse, né? Eu quero te agradecer muito pelos esclarecimentos de hoje, né? Que eu acho importante. A TV Itajubá, o meu programa e outros programas, eles estão abertos, tá bom? Quando tiver um outro assunto que seja de utilidade pública, como esse, né? Nós fazemos questão de divulgar, tá? Pode contar. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Drica. Obrigada aos ouvintes, webs ouvintes, né? E até uma próxima. Obrigada, viu, amor? Você vai ter que correr um pouquinho, né? Que é assim, vida corrida. Obrigada, viu, amor? Tchau, tchau. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Bom, vamos virar aqui um pouquinho e falar com a Flávia, com a psicóloga Flávia Ludovico. Vamos falar de hoje, né? Hoje, como a gente falou aí, esse 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para isso, aqui nas dependências da Unifei, está sendo feitas ações, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dessas ações? Todo mundo que está aqui, os parceiros, porque sem eles a gente não faz nada, né? Vamos lá.
Sim. Na verdade, nossa programação começou na semana passada com uma palestra referente ao sofrimento dos estudantes dentro da universidade, né? Então, essa foi a palestra de abertura. E hoje, no dia 10, né, que é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, eu falo o Serviço de Psicologia da Unifei, resolveu fazer essa ação, né, o dia todo, com cuidados, né, pessoais, estéticos, aferição de pressão, altura, peso, glicemia, porque isso faz parte da prevenção, né, da saúde mental em geral, não especificamente ao suicídio, mas isso faz parte da saúde mental. A gente precisa dessas ações, se cuidar, né? Isso é saúde mental. Então, nós, no Serviço de Psicologia, a gente sempre pensa nessa perspectiva, na prevenção, de trabalhar para a saúde mental, e não especificamente ficar focando só na questão do suicídio. Olha que bacana o que ela está falando. E a gente pensando, quando a gente tem esse toque, né, a gente começa a sacar como é importante a informação, né? Não só focar no suicídio, né? Que às vezes a gente foca, a gente pensa no suicídio, a gente já pensa na ação irreversível, né? No ato, né? Então já aconteceu, então já passou, né? Infelizmente aconteceu e já passou. Mas não é isso, né? A gente conversar sobre o bem-estar. Eu li no cronograma que está escrito bem-estar e alguma coisa. Dia da Saúde e Bem-Estar. Dia da Saúde e Bem-Estar. Oi, meu amor. Olá. Essa é uma outra psicóloga também que entrou aqui na nossa conversa, que é a Tamires Daniel, né? Isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, seja bem-vinda. E aí, então, essa ideia, né, de se cuidar de dentro para fora. Como você disse, a saúde mental, né, ela faz toda a diferença nesse trabalho. Como a Fabiana disse, né, é multifatorial, né? Não é uma causa que vai acarretar o suicídio. O bem-estar também ele não é determinado por um único fator também. Então, né, envolvido saúde, habitação, moradia. Habitação e moradia são a mesma coisa, mas lazer, né, que vai ter a Zumba também, que hoje vai ter Zumba. Olha que bacana. Quem quiser, então, dá tempo? Dá, 5h15 da tarde, vai ser com Juliano Negrão. Na verdade, essa é uma parceria do Serviço de Psicologia com a ONG Engenheiros da Alegria, que é daqui da Unifei. Eles que propuseram, né, participar junto com a gente hoje. Então, foi a iniciativa deles de participar hoje junto com a gente. Eles queriam ajudar de alguma maneira e eles sugeriram a Zumba. A gente achou super legal. Faz parte da prevenção também, tanto de saúde física quanto mental. Então, vai ser um dia inteiro dedicado à saúde e bem-estar. Gente, que coisa linda. Esses Engenheiros da Alegria. Da Alegria. Eles são estudantes da Unifei. Isso, é um grupo de estudantes e, como a Flávia disse, eles se ofereceram para vir participar. A gente tem valorizado esse tipo de participação, de protagonismo dos estudantes mesmo, né? Que eles façam parte também dessa mudança que a gente acredita que é tão necessária dentro da universidade. Gente, olha que bacana. Vamos abrir um parêntese aqui, porque realmente a Unifei, eu vou conhecendo pedacinhos. Eu sou itajubense. Vocês são daqui? Eu sou itajubense. Itajubense. Eu não. Não, de onde você é? De Varginha. Varginha. Então, eu mesmo sendo itajubense, anos de olho aqui na Unifei, conhecendo os trabalhos da Unifei, eu ainda fico, de tempos em tempos, eu ainda conheço algum projeto que eu não conhecia. Aqui na Unifei, você falou uma coisa super legal, que sempre tem uma tribo. Sempre tem um grupinho de estudantes fazendo alguma coisa diferente. Eu já vi muita coisa, não sei se eu lembro, mas tem um grupo de teatro. Tem uma outra galerinha que eu não sei como é que chama o projeto, mas é um projeto social. Aqui faz muito ações sociais, né? É um projeto social que eu acho que eles fazem com pessoas em situação de rua. Tem muita coisinhas que acontecem que às vezes não chega até todos os itajubenses, né? Então é muito bacana isso, a participação, até para mostrar que a universidade está de olho em tudo, na atualidade está participante, né? E é um braço a mais. Para a gente é sempre importante lembrar que um dos tripés da universidade pública é a extensão. Então, significa que a universidade está de portas abertas e esse contato com a comunidade é fundamental.
esses projetos todos que os estudantes fazem, esse nosso Setembro Amarelo, é um projeto de extensão. Isso é importante que a população saiba. Né? Todo mundo pode participar, a universidade está aberta, esse espaço é público, é da comunidade. Não faz sentido a gente fazer as ações só aqui dentro, né? Se a gente não tiver nesse diálogo com a população itajubense, que acolhe também esses estudantes aqui, né? Então, assim, a gente valoriza essa extensão, né? Toda a cidade pode vir participar. Esse conhecimento que é produzido aqui é para a comunidade. Então, assim, a gente também gosta de destacar sempre que a universidade está aberta para a população itajubense. Gente, isso é ótimo, eu amei. Fora o Juliano Negrão, que vai estar aqui dando zumba para todo mundo, que zumba caiu também no gosto popular, né? Então vai estar aqui, vai dar tempo, é às 5h15. 5h15, então quem já faz zumba também vem para cá fazer, né? Vamos somar, vamos participar e apoiar o evento, né? E também o Senac também está aqui apoiando e participando com a profissional Janaína Moreira, que quem viu a entrevista ontem foi ela, que a gente falou sobre acupuntura, reiki, barras de acesso. E ela hoje também está aqui fazendo essa barra de access, não é isso? Isso, a barra de access, né? Access. E o Senac está com os cursos de técnico de enfermagem, com a aferição de pressão, altura, glicemia e peso, com os estudantes de estética também, que na parte da tarde vai ter limpeza de face, spa das mãos, corte de cabelo e penteado de tranças, né? É isso. Olha que lindo. Gente, o evento tá lindo, né? Tá ótimo, tá ótimo. É para tratar mesmo de dentro para fora. A gente fala isso justamente porque quando a gente olha, às vezes, no espelho, e a gente fala assim, ai, não tô gostando daquilo, não tô gostando disso. Aí o batom que você passa não é legal. Tudo ajuda, é autoestima, né? Sim. A gente olha e fala assim, tô bem, olha que legal. A gente não toma Sherry Stone hoje, mas ó, tô show, né? E isso já ajuda essa autoestima, né? É impossível a gente estar bem com a gente e pensar em coisas negativas. Sim, né? É isso que a gente pensou, né? Quando a gente pensou nesse dia, nesse evento, a gente falou, gente, faz parte, né, da saúde mental, você se cuidar, se sentir bem. Pessoas, né, depressivas, um dos primeiros sinais é quando a pessoa para de se cuidar, não quer tomar banho, né? Então, assim, isso faz parte da saúde mental, é importantíssimo, né? Não é uma questão da vaidade em excesso, mas se cuidar faz parte da saúde mental. E é muito bom a gente se sentir bem com a gente mesmo. Gente, é ótimo. Tanto que quando a gente acorda, a gente está se sentindo bem, o dia é lindo. Parece que tudo funciona, até as coisas que não dependem diretamente da gente funcionam. É impressionante. Você fala, nossa, hoje meu dia tá ótimo. Você pode ter certeza que você não tá mal. Não é? Isso é verdade. A Flávia falou e eu vou só destacar, né? Tem também uma literatura, vários estudos que embasam essa nossa atividade, né? Eles vão falar, gente, esses cuidados de saúde, de estética, inclusive, que são cuidados não somente físicos, eles contribuem para essa autoestima e a gente se sente mais fortalecido para enfrentar essas dificuldades do dia a dia. É o que você falou, né? Eu acordo de manhã, estou me sentindo bem, de repente aparece um problema no dia e você está fortalecido, né? Assim, então, tem todo um contexto que favorece, né, essa saúde mental a partir também desses cuidados. A gente também tem uma preocupação grande aqui eu e Flávia, enquanto psicólogas aqui na instituição, de pensar esse Setembro Amarelo a partir de uma perspectiva da saúde mental. Então, assim, é claro que o foco é pensando nos sintomas e às vezes vem de uma forma muito negativa, mas a gente precisa trazer essa parte positiva da vida mesmo. É um mês de celebração da vida. Então, vamos pensar com alegria, por isso a gente enche de balão, né? A gente tem nosso símbolo aí, que é a borboleta, que é um sinal, a gente está muito orgulhoso desse nosso símbolo, que foi criado também em parceria com a Secretaria de Comunicação aqui da universidade, e eles criaram para a gente essa imagem que é a borboleta de origami. Então, a nossa ideia é mostrar a borboleta, que é esse ser de transformação, né, de mudança, e de origami, que é algo que você faz, que você constrói, que você precisa dedicar. Isso. E a gente pensa que a saúde mental é isso, né? Eu não vou acordar de um dia sem nenhum esforço, nenhuma dedicação e estar perfeitamente saudável mentalmente. E olha aqui, isso que você falou
é lindo e é muito verdade, né? É um trabalho que é uma coisa que a gente vai construindo dia após dia, né? Não adianta achar que você... E nem porque você achou a causa do problema, que no outro dia você acordou, não, já achei a causa do problema e tá tudo certo. Não, você achou a causa do problema, agora vamos trabalhar esse problema. E tem várias estratégias, várias coisas que são possíveis de serem empregadas no nosso dia a dia para esse cuidado, né? Para que essa nossa saúde mental ela fique cada vez mais fortalecida. E não é algo que é estático, né? A gente tem que ir fazendo constantemente, porque a vida está sempre em mudança, então é um cuidado diário. E hoje em dia está em mudança rápida e constante, né? Porque a gente muda toda hora, corre toda hora, tá de um lado, vai pro outro, né? Tem hora que a gente se desdobra e não sabe como é que dá conta do dia. Termina o dia, a gente ainda fala, nossa, ficou 5 coisas para fazer, não deu tempo. Uma coisa bacana é o psicólogo, né? As pessoas têm... Hoje em dia, as coisas vão melhorando, né? Às vezes a passo lento, mas elas vão, e é por isso que é importante as campanhas, né? Onde a gente intensifica essa informação. Mas já se pensou muito assim, você fala assim, nossa, eu preciso de um psicólogo, um terapeuta, não sei. E a pessoa fala, nossa, não, mas eu não sou louca, não tem isso? Isso aí a gente ouviu. Hoje em dia já mudou bastante, né? Mas tem ainda pessoas que falam, não, eu não sou louca, eu sou maluca, eu não tenho... Sabe, vê o psicólogo, na verdade, como um vilão, né? E não como uma coisa que vai beneficiar. Sim, ainda existe, né? Como você falou, ocorreram mudanças já, mas ainda existe. E eu acho que essas campanhas servem também para isso, para desmistificar o papel do psicólogo, né? Que não é só de tratar louco, se é que a gente pode falar assim, se existe louco, né? Mas é para desmistificar mesmo esse papel do psicólogo de tratamento de patologias mais graves somente, né? A gente trabalha na prevenção, né, desses transtornos, a gente está dentro da escola, a gente está dentro de empresa, sempre pensando na prevenção, não, né, tratando já lá no final, quando a pessoa já adquiriu um transtorno. E é um amigo também quando encontra algum problema ou um transtorno, que também é natural, vamos dizer, é normal. Sim, sim. Então, assim, né, a gente está em vários espaços, não somente dentro da clínica, né, com essa taxando as pessoas com diagnóstico e tal. A gente existem esses profissionais também que são importantíssimos, né? Porque existem pessoas com transtorno, existem, né, todos os problemas, mas a gente está em todos os espaços, então a gente procura sempre desmistificar essa questão do psicólogo como tratando só louco, né? A gente trabalha principalmente na prevenção. Principalmente na prevenção. A gente não quer que chegue a esse ponto do transtorno. Então é por isso que a gente trabalha todos os dias, principalmente dentro da instituição. Isso é ótimo. Olha, eu vou parabenizar vocês. Tem gente tietando lá atrás. Olha só que coisa. Eu vou parabenizar vocês e dizer que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Essa visão que vocês tiveram, né, de não só de trazer... Tem uma frase do Milton Nascimento que diz assim, o artista vai onde o povo está. Né? Então, não é como você disse, ficar só no consultório, de repente, esperando que a pessoa tenha essa sacação, ou a coragem, ou alguma coisa, de vir até vocês. Mas de vocês saírem, mostrar o trabalho, mostrar, informar, porque a informação é tudo, né? O conhecimento é o que é o primeiro passo, né? E mostrar tudo isso e a coragem de falar sobre um tema que ainda, infelizmente, é um tabu. Ninguém quer mexer naquele tema, ninguém quer falar sobre o suicídio, ninguém quer passar, porque é uma coisa que enluta, né? Que dói, e ninguém quer mexer, mas é necessário. É importante, você salva várias vidas só no conversar, né? Essa troca aqui que a gente está fazendo é fundamental. O evento de vocês está lindo para mostrar aí o Setembro Amarelo, né? Um dia, vocês estão fazendo um dia, mas a Unifem, acho que são 10 dias, parece que eu contei. O mês inteiro. É o mês todo. Ah, tá. Então, você é 10 dias o quê? Que é aberta à população? Não sei. Todos os eventos são abertos. Talvez que você tenha contado são as palestras, né? Ah,
Sim, pode ser. Mas algumas semanas vão ter exposições, né? Então, depois lá na programação está tudo explicado. Também uma parceria com um grupo de estudantes, que é a Universidade Cultural. Então, eles vão expor desenhos, fotografias que tragam essas mensagens que a gente quer colocar aqui, né? Que é do Setembro Amarelo. E alguns dias de ginástica laboral, que também é uma parceria com os profissionais da educação física aqui, servidores. Aí tem esse dia que é o dia inteiro, tem palestras, tem formação para docentes. Então, assim, é uma programação super grande que a gente só conseguiu pensar e colocar em prática por causa dos nossos parceiros, né? Isso eu acho importante falar também. Né? A Janaína, que você citou, o SENAC, né? O pessoal da Universidade Cultural, o pessoal da ONG Engenheiros da Alegria, o Juliano Negrão. A gente só vai conseguir dar conta desse mês inteiro de atividades porque a gente não está sozinho. Tá vendo? E é uma lição para a vida, né? Ninguém faz nada sozinho. Não. A gente não faz nada sozinho. E amanhã, né, tem uma palestra interessante é mais focada nesse tema mesmo, de como ajudar uma pessoa que está sofrendo. Nossa, é bacana. E é focado nisso, o tema é esse. Como ajudar um amigo que está em depressão. Nossa, que legal. Então, assim, vai ser com a Karina Sinquete, que é uma psicóloga aqui da cidade também. Vai ser 5h30 aqui nesse mesmo lugar, no Salão de Apoio. Né? Então, todos os eventos, igual a Tamiris falou, é aberto para a comunidade. Não tem custo nenhum, não precisa se inscrever, é só chegar e participar. Toda a programação está no site da Unifei, nas redes sociais da Unifei, então está acessível para todo mundo. Ótimo. Meus amores, é isso? É isso. É isso. Agradecendo as psicólogas aqui, Flávia Ludovico e Tamires Daniel. Tamires mesmo, né? Isso. Tamires Daniel. E falando para vocês que vamos conversar, né? Vamos conversar. A gente tem o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né? Onde todos se juntam para mostrar isso, às vezes com mais vigor e tal, mas isso é um assunto diário, né? Que a gente tem que cada hora se abrir mais e conversar mais, julgar menos, porque esse julgamento não ajuda em nada, na verdade atrapalha, né? E estender mais a mão, né? Olhar mais para o lado, ouvir mais, abrir o ouvido, o coração e ter um ombrinho também aqui, né? Sempre que alguém precisar. Setembro Amarelo, Flávia Ludovico, Tamires Daniel, tá aberto para todo mundo hoje até às 5h30, encerrando com Juliano Negrão, com a Zumba. Vem para cá, 5h15. 5h15, Juliano Negrão com a Zumba. Pode vir para cá, vocês estão convidados a apoiar esse evento maravilhoso que vocês fizeram. Parabéns, viu? A gente agradece você por esse espaço, né, da gente poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, viu? Imagina, de nada, viu? Quando precisar, a TV Itajubá está sempre com vocês. Obrigada, Drica, né? A gente agradece, igual a Tamires falou, o espaço, principalmente para as pessoas saberem que a gente está aberto, né? A Unifei está aberta para a comunidade, muita gente não sabe disso, então esse espaço é importantíssimo. Obrigada. Obrigada também. Itajubá Entrevistas, ficando por aqui e até amanhã.